Medicina de família e comunidade é uma especialidade médica, mas será que você precisa ser especialista para atuar nessa área? Como no país, né, a gente não precisa ter especialidade de nada para atuar no que a gente quiser. Então, muitos médicos que estão atuando na PS não são especialistas em MFC. Mas será que vale a pena essas pessoas prestarem a prova de título, fazerem uma residência, tentarem se tornar especialistas? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou médica de família e comunidade, tô nessa área aí basicamente desde que tudo era mato. Não digo desde que tudo era terra, porque meus professores da minha época em que era tudo mato, eles eram da época em que tudo era terra. Porque assim, eu já peguei, né, um bonde um pouquinho andando, porque eu tive médicos de família maravilhosos na minha residência, que são grandes inspirações até hoje. E eu trabalho na área de especialização de educação médica em medicina de família desde que eu terminei minha residência. Então acho que eu tenho um pouco de experiência e vou conseguir debater sobre esse tema aqui com vocês. Eu hoje já trabalhei em todas as possibilidades de campo de atuação da medicina de família, então no Sistema Único de Saúde, no sistema de convênio, consultório particular, grandes empresas, gestão, ensino, e vou trazer a minha perspectiva e também alguns números, tá? Dados, pra gente falar se vale a pena ou não ser médico de família no nosso país. Quando eu decidi fazer medicina de família, eu escutei de familiares próximos a mim, do tipo, Maite, você não precisa de residência para trabalhar nisso. Mas eu fui lá e fiz porque eu queria não só trabalhar nisso, eu queria ser muito boa. Mas eu sei que eu faço um belo trabalho, eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, porque eu me dediquei muito e sou uma grande defensora e apaixonada por essa área, porque a área é uma das áreas mais difíceis da medicina e é sim uma das áreas em que mais precisamos de profissionais qualificados e que defendam e que lutem por isso. Porque muitos dos problemas que a gente tem com a medicina de família hoje são problemas que acontecem porque simplesmente a gente não tem representante suficiente, não tem como a população saber sobre isso, não tem como a população saber da nossa existência, valorizar o nosso trabalho se eles nem sabem que a gente existe. E pelo contrário, até um problema muito grande, muitos locais em que tem vários médicos atuando, que eram espaços do médico de família, porque não tem médico de família para ocupar, eles não fazem um trabalho adequado de paixão, são pessoas que estão lá para transicionar enquanto estão aguardando a vaga na residência, ou trabalham só porque precisam trabalhar, então não são pessoas que escolheram isso. Eu escolhi isso, eu tive todas as possibilidades, pensei em todas as áreas que vocês podem imaginar, mas foi a que eu escolhi, foi a que me faz feliz, a que eu gosto de fazer, é o que eu nasci para fazer. Então, será que vale a pena? Então, é o que falaremos hoje, ok? Vamos lá. É muito importante. Como que a gente pode se tornar especialista em MFC no nosso país? Então, a gente tem várias formas. Você pode fazer uma residência médica, que é o padrão ouro, e você já sai com o título de especialista, você simplesmente pega o teu certificado da residência, você leva lá no Conselho de Medicina e eles vão, depois de um tempo, dar o teu número de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Você também pode fazer a prova de título, e para você prestar a prova de título, existem alguns pré-requisitos. Você precisa ter um tempo de atuação na área e você precisa fazer um concurso, prestar o concurso de especialização da prova de título. Além desse período, existe um pré-requisito também, que é quem faz residência. Então, mesmo eu já tendo o título de especialista, eu fui e fiz a prova também, porque eu queria saber como que era a prova, porque eu tô na área do ensino, né, gente? Eu queria sentir também a prova para poder até trazer algumas informações de como foi a minha experiência e também preparar alunos para passarem na prova do título de especialista em MFC. Pós-graduação é algo que super ajuda para você ter, né, mais conhecimento técnico, prático, para você ser mais resolutivo, e ela acaba pontuando na prova de título. Mas não, a pós-graduação em si, ela não é suficiente para te dar um título de especialista. Se você tem dúvida de fazer residência ou pós, tem um vídeo aqui que eu só falo sobre isso, residência ou pós. Nossa, mas assim, trago todos os detalhes, porque eu fiz residência e eu também fiz pós. E hoje eu trabalho no mercado de pós-graduação. Então, dei uma conferida, porque assim, é dores e delícias de todas as áreas, tá? Como sempre, vai ter muito sincera aqui com vocês. E qual que é o cenário da medicina de família no nosso país? Então é bem comum você ouvir de pessoas falando assim, a medicina de família não é valorizada, ninguém sabe o que a gente faz a vida. Mas, gente, como é que você vai saber o que faz algo que quase não existe? E realmente é desvalorizada? Melhorou um pouco? Melhorou, mas eu ainda acho que tem muito que melhorar. Principalmente nessa diferenciação e valorização do profissional que vai atrás de título de especialista, que vai atrás de uma pós-graduação, ou seja, aquela pessoa que está na PS, está investindo na sua formação e na sua qualificação como profissional.
A gente já passou do tempo que todos os profissionais que trabalham na PS devem ser equiparados. Não, não é. Tem profissionais muito diferentes uns dos outros. E a gente precisa realmente começar a valorizar quem está querendo traçar uma carreira, né, uma trajetória dentro desse tipo de serviço, que não é o que acontece hoje, infelizmente. Mas já melhorou muito, gente. Muito. Mas ainda tem muito que melhorar. Então, será que vale a pena a gente fazer medicina de família? Então, vamos olhar para os dados do nosso país. Mas para voltar nos dados do país, para vocês entenderem a deficiência desse profissional, eu preciso voltar e fazer uma reflexão com vocês sobre qual é o serviço essencial de saúde à população. Então, imagina. Vou usar um exemplo do neurocirurgião, que é um profissional de extrema importância também, maravilhoso, mas o número de pessoas que precisam de um neurocirurgião, ele é imensamente menor do que o número de pessoas que precisam de um médico de família. O médico de família, ele é um clínico geral especializado, ele vai resolver aí 80% das suas demandas, atende todas as fases de vida, atende desde o nascimento até a morte, então é um profissional muito mais amplo e você tem um custo, né, muito menor você ter um profissional que faça várias coisas do que você ficar segmentando e ter vários profissionais para cuidar cada um de um órgão. Então, vamos pegar dois profissionais, um neurocirurgião lindo, maravilhoso, super útil e um médico de família. A gente precisa é estimado pela OMS que a gente precisa de um médico de família para cada 2.500 pessoas. Já o neurocirurgião e outras especialidades focais varia muito, mas de 1 a cada 50 mil pessoas, então assim, é um número de profissionais muito menor que a gente precisa. Entende? E acho que isso já deve estar fazendo sentido para você, porque se eu cuido da prevenção, do que é mais comum, do que é mais prevalente, eu tenho uma importância no cenário profissional muito grande. Apesar dessa importância aqui no nosso país ainda não ser levada muito em consideração da forma como deveria. Porque a gente acaba valorizando profissionais que são menos necessários. São necessários? São. Não me cancelem aqui, eu tô falando que todos são necessários, mas existe uma proporção que alguns profissionais precisam existir mais do que outros e a gente não tem essa proporção respeitada no nosso país, porque vamos chegar lá, você vai entender. Então a gente tem um déficit gigantesco, estimado em 84 mil médicos de família no nosso país, para a gente conseguir atender esse número. Lógico que isso nunca vai acontecer, eu acho que eu posso reencarnar 5 vezes e ainda vai estar com pouco médico de família no nosso país, mas tudo bem. Pelo menos quando eu entrei tinha 4 mil, agora já tem 8 mil. Já tá melhorando. Então eu já era um ET de Varginha, agora eu já cheguei com uma nave e tem alguns outros ETs juntos comigo. Então, a medicina de família é uma área que é praticamente um oceano azul. E tanto de oportunidades privadas, que infelizmente são as oportunidades que mais nos valorizam, porque sabem do potencial de economia e de resolutividade que a gente tem. E no SUS precisa nos valorizar urgente, pelo amor de Deus. SUS, por favor. Nunca te pedi nada, sabe? Realmente, tem poucos concursos que valoriza, que dá pontuação, mas tem, já tá melhorando. Na época, já chegou uma época que não tinha nada. E agora começou a ter um pouquinho. Então, gente, a gente tem um déficit muito grande de médicos de família. E aí eu noto que você ter o título de especialista, ser egresso de uma residência ou ter o título de especialista abre muitas portas dentro dessa área. É óbvio, é evidente que eu não teria os empregos que eu tenho hoje se eu não tivesse essa trajetória que eu tive. Se eu simplesmente fosse uma generalista falando de coisas. Ser especialista em algo, ainda mais eu peguei uma época boa, né? Uma época que não tinha ninguém produzindo conteúdo sobre isso. A medicina de família é uma área que tem muito potencial de crescimento e tem muito potencial de ofertar oportunidades. E também muito potencial de escalonar aí o seu ganho financeiro. Então hoje a gente tem muito que melhorar, mas assim, é uma especialidade que ela está constantemente sendo valorizada e sendo contratada. Então agora, a minha opinião, vale muito a pena você seguir essa área, seja através da residência ou através da pós-graduação. Tem áreas da medicina que nem passa pela sua cabeça fazer uma pós-graduação, porque são áreas que a residência é a única ferramenta de formação. Porém, na medicina de família, eu vou até... Tem um vídeo meu que eu detalho mais sobre isso, dei uma olhada. Mas tem muitas residências muito ruins de medicina de família. Como existe uma necessidade tão grande de ter médico de família, também taca-lhe abrir vaga de medicina de família com, assim, preceptoria remota. Tipo, como é que você vai especializar alguém numa residência assim? A residência era para ter o diferencial de você ter a preceptoria no serviço para poder te ajudar. E eu fiz uma residência que eu esperava muito dela, ela me entregou muitas coisas boas, mas ela estava muito aquém das expectativas e até
do que era básico que deveria ser ofertado para o residente. Eu vou chegar lá ao longo desse vídeo. Tanto que eu acho que eu sou uma pessoa não grata na minha residência, porque eu realmente causei. Eu trazia lei impressa, eu queria preceptoria todos os dias. Então, assim, causei. E hoje, trabalhando no mercado da pós-graduação, eu vejo que tem muitas pós-graduações que oferecem um suporte e um conteúdo teórico muito mais robusto do que muitas residências. Tem residências que são maravilhosas, tá? Inclusive a minha melhorou bastante, mas eu tô dizendo que, assim, tem lado bom e lado ruim nos dois lados. Você tem que ver o que é melhor pra você, o que é viável pra você. Só quero que você pense e coloque como meta, né, nessa tua trajetória, ter o título de especialista, que eu acho super, mega, hiper, ultra, blaster importante, ok? Não deixe de pensar nisso. Pensando na residência, os prós são que você já tem o título direto, você tem uma bolsa que você vai ganhar, e acaba que traz uma construção mais rápida e mais sólida de autoridade, principalmente entre pares, entre médicos e médicos. É muito difícil o paciente entender a diferença entre alguém que tem pós, alguém que tem residência. Inclusive, eu já vi vários pacientes, tipo, mas você tem residência, não era pra você ter pós? Pós não é melhor? Eu falei, daí eu explicava. Então, assim, é mais para a construção do seu brand, entendeu? Entre os seus próprios colegas. Se você quiser ir para a área da educação, por exemplo, é muito importante que você tenha o título, independente da forma como você adquirir esse título, tá? Os contras, a carga horária da residência é bizarra. Você tem que viver para isso. E eu tive que sair de uma cidade, tive que alugar um apartamento em outra cidade, porque eu venho de uma cidade bem do interior. Então, eu me formei em medicina, fui trabalhar um tempo, então eu tenho até vivência de ter sido uma recém-formada no posto de saúde, e hoje, né, como especialista, assim, é outro tipo de atenção, é uma atenção 10 milhões de vezes muito mais eficiente do que era quando eu era recém-formada. Aí eu tive que mudar, tive que gastar muito dinheiro, mobiliar um apartamento, então tem vários custos e um custo de vida mesmo, né? Eu podia me dedicar única e exclusivamente para isso, eu não tinha filhos, não tinha nada, e eu vou contar uma coisa, o meu pai me ajudava financeiramente sim. Às vezes ele me ajudava a pagar aluguel porque eu comecei a ter que fazer terapia no meio da residência, e academia, terapia, então pra eu não ter que ficar dando plantão, não ficar sofrendo, eu ia lá e meu pai me ajudava às vezes. Não tenho vergonha de falar isso. Obrigada, papai. Deu tudo certo. Então, a residência, ela tem esses pormenores, né? A minha residência não tinha bolsa complementar, tem algumas residências de medicina de família que tem. E se tiver, muita atenção, para você não ser funcionário da prefeitura e ser utilizado como funcionário e não como residente, tá? Procurem sempre um programa mais acadêmico. E pós-graduação, você já vai ter que pagar por isso, mas geralmente você tem uma flexibilidade de horário, você vai poder continuar, às vezes você já está atuando no serviço e você só quer melhorar. Então, uma pós-graduação é uma ótima oportunidade. Mas já pensou você ter que largar a tua família, ir lá mudar de cidade, fazer a residência, você vai ganhar 4 mil, como é que você vai sustentar uma família assim? 3 mil e pouco, na minha época era 2.800, não sei quanto é que tá agora, acho que tá 4 e pouquinho. Mas, os dois têm lado bom e ruim, não é o objetivo do vídeo, tá? Tem um vídeo só sobre pós-residência, dores, delícias e tudo mais. O objetivo é para falar da medicina de família, que é o que a gente vai falar agora dos prós e dos contras. Quais são os prós de ser médico de família? Eu acho, gente, que é uma área... traz uma gratificação tão grande você poder impactar e transformar a vida de alguém, o estilo de vida de alguém, da sua família, daquela comunidade. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo resultado que eu trago para os meus pacientes. E também pela luta em realmente ter uma saúde integrada contra fake news, contra charlatanismo. Eu acho que essa especialidade ela é muito robusta nisso, nessa questão de evidências. Então, para mim, é um pró. Para alguns pode ser contra, se você quiser ser um médico charlatão, que eu espero que você não queira, né? Acho que a gente não tem muito match aqui, não sei porque você estaria assistindo o meu vídeo. E os contras é que é uma área que ainda está em desenvolvimento no nosso país. Então a gente tem sim essa falta de compreensão sobre o que a gente faz, mas eu lido com isso de uma forma maravilhosa. Eu adoro explicar o que eu faço e eu também adoro debochar de quem me julga. Porque às vezes chega uma pessoa, você é médica de família, aí é uma pessoa, eu falo, na tua época nem existia, coisa nova, não dá para acompanhar todas as mudanças da medicina, né? Então, eu não me deixo a minha autoestima baixar, não. Inclusive, muitos mentorados, alunos falam que adoram, né, o que eu faço, porque eu elevo muito a autoestima de quem faz medicina de família, porque você que trabalha com isso, com a PS no geral, você tá na área mais importante do país, você tem a potência de transformar a saúde da tua região. Você é um cometa, é um foguete. Se valorize, ok? Se valorize. Experiência. Eu optei por fazer uma residência médica, então eu fiz residência numa universidade super renomada
Eu entrei nessa faculdade principalmente porque eu queria morar naquela cidade, que também é uma faculdade que, né, é a Unicamp, né, uma universidade super renomada. Porém, eu já quero deixar um adendo muito importante. Na época que eu fiz, não existia um programa que integrou as residências da prefeitura. Aí eu sei que teve uma piora muito grande do programa, depois uma melhora. Mas quando eu fiz, o programa tinha vários e vários defeitos. Mas passei, deu certo, burnoutei, pirei, como muitos residentes, mas me abriram muitas portas, não vou negar isso. Eu tenho muitos alunos, hoje inclusive saiu o resultado do título de especialista, que vários alunos da pós foram aprovados, estão super felizes. Então o que eu vejo, que depende muito de qual é o custo que você está disposto a pagar, mas o custo em termos de formação nessa área, mas valer a pena ser médico de família vale totalmente, mas você tem que ter o perfil para seguir essa especialidade. Ela é uma especialidade difícil, você se envolve muito com o paciente, tem muito paciente que não consegue aderir, tem muita dificuldade socioeconômica envolvida também, política. Então é uma área que você precisa ter perfil, mas se você tem perfil e você segue essa área, eu acho que não tem como você ser mais feliz. Eu olho, eu não seria, juro, eu não teria outra área na medicina que eu seria realizado da forma como eu sou, fazendo o que eu faço. Então a medicina de família e comunidade, ela vale muito a pena e eu vou confessar que eu amo saber um pouco de tudo. Eu me sinto assim muito inteligente, porque eu consigo conversar sobre qualquer tema com quase qualquer especialista. Tô sempre, quando eu pego um artigo eu consigo interpretar, ler, então consigo sempre estar evoluindo, sempre me atualizando. Eu acho isso maravilhoso, mas é uma área muito difícil, então você tem que ter um perfil muito nerd de estudar e você tem que ter um perfil de aguentar muita coisa, porque não depende de você, é diferente de uma área que depende só de você e do paciente, depende de todo um contexto que a gente está falando da saúde, não só individual, mas também coletiva. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, trazer alguns insights aí sobre essa especialidade médica maravilhosa. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui e a gente vai se falando, e tem bastante conteúdo aqui no canal, se você tem interesse nessa área que eu amo de paixão e que eu sou uma grande defensora aqui no nosso país. Beijos, obrigada!